bem-vindo a mais um momento em que nós iremos falar com o nosso Deus, iremos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Muito feliz de nós estarmos neste modo, desta maneira, neste novo formato, adorando ao nosso Deus, adorando o Criador de todas essas coisas, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que me ama, aquele que te ama, aquele que cuida de você 24 horas por dia e não te desampara. Assim como diz o salmista, eu posso me deitar em paz, eu posso me deitar tranquilamente, porque eu sei que o meu Deus, o nosso Deus nos sustenta. Amém? E ainda que um exército se levante contra mim, contra nós, não se atemorizará o nosso coração. Nós temos um Deus grande, grande. E nós precisamos a cada dia tentar dimensionar isso. O meu Deus é grande, para saber que não existem problemas, que não existem doenças, que não existe nada que seja maior do que o nosso Deus. Amém? Então vamos cantar uma música que diz isso, que nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Então aí onde você está, adore o Senhor comigo cantando essa música. Aleluia. Adore o Senhor. Diga o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto que Ele é incomparável, inigualável, inabalável. Este é o nosso Deus, este é o nosso Rei. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande,
para o seu louvor. E só para isso, para o seu e nada mais, para o seu. Se nós estamos vivos, se nós existimos, ó Pai, se nós respiramos, se nós andamos, se nós abrimos a nossa boca, tudo isso é para o seu louvor. Aleluia, Senhor, enquanto eu viver, renderei graças ao Teu nome, renderei louvores ao Teu nome, em nome de Jesus. Vamos nos alimentar da palavra dEle neste momento? Amém? Abre o seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Nosso Deus é gigante, maior do que qualquer coisa na nossa vida, na nossa história. Minha reflexão nessa noite que eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, é no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 66, último capítulo, ali, finalzinho da sua profecia. Isaías abarcou 4 reinados. Começou com Urias e terminou no meio ali, do meio para o fim do reinado de Ezequias, passando por Acais. Ele foi um profeta também muito grande. Profetizou dentro do palácio, esteve próximo do rei, sempre para orientar e para dizer as verdades e a vontade de Deus para o rei e também para que fosse transmitido para o império. Isaías deixou uma profecia rica para todos nós. E eu quero ler com você. Capítulo 66, a gente vai ler aqui do versículo 1 em diante, para nós aplicarmos essa palavra em nosso coração, nessa manhã. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão, aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não me escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Verso 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome. Dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a sua alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Amém. Li até o verso 6. Quero dar um destaque muito para deixar para o seu coração, né? Para que você não esqueça nunca. O verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei,
para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Esse é o verso 2. Querido Deus, aplica a tua palavra em nossos corações e nos dá do teu amor e nos dá das tuas bênçãos todos os dias. Que esta palavra entre em nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus nesta hora. Amém. 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 Meus irmãos, palavra do profeta Isaías para o povo. Havia muitas negociações do povo de Deus com estrangeiros. Havia muito esquecimento do povo de Deus em relação ao próprio Deus. Havia muita exaltação diante dos homens em relação a Deus. Havia, no contexto de Isaías, sacerdotes e até outros profetas que não são mencionados no texto, que se achavam tão importante, mas tão importante diante de Deus, que já não ouviam mais aquilo que Deus tinha para dizer e nem quem ele era. Quando nós lemos essa profecia de Isaías, especialmente quando nós compreendemos o contexto dela quase todo, nós percebemos que uma das grandes reclamações do nosso Deus, uma das grandes reclamações de Yahvé com o seu povo, é que eles estavam vivendo momentos de tanto sucesso em muita coisa, que acabaram se esquecendo de quem havia providenciado e dado tudo aquilo para eles. O próprio Deus. O capítulo 66 é essa queixa de Deus, e ele começa dizendo: não esqueçam que o que vocês têm, não esqueçam que este mundo, esse planeta que vocês vivem, foi construído pela minha mão. Todas estas coisas foram feitas. Todas estas coisas foram feitas. Aqui tem um recado muito grande. Não era só um simples recado de Deus para o povo através do profeta, na questão do distanciamento do povo em relação a Deus. Era da perspectiva que eles tinham de tudo que a terra poderia oferecer para eles. Era da segurança que eles tinham dos armazéns, que estavam lotados de coisas, então eles não precisavam se preocupar tanto. Esse pano de fundo histórico do profeta Isaías é um monte de razões pelas quais Deus está reclamando com o povo, né? Distanciamento, segurança naquilo que a terra estava produzindo para eles, confiança na bênção de Deus sobre a vida deles, segurança nos seus celeiros que estavam abastecidos, a não necessidade de ir ao templo e entregar os dízimos e as ofertas, que era um período muito difícil que o povo estava vivendo em relação a isso. Havia outras negociações, outras coisas que rendiam muito mais do que ficar depositando no celeiro do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Eles encontraram outras alternativas, né? Um dia, se você quiser aprofundar na pesquisa de Isaías, você vai perceber que Deus nunca deixou de abençoar o seu povo, mesmo eles estando fazendo tudo aquilo que ele não queria que fizesse. Por isso ele fala: tenho falado e não me ouvem, estou clamando o tempo inteiro e ninguém me dá atenção. Mesmo assim, Deus continua abençoando o seu povo, mas ele desceu, né, por meio do profeta, para fazer uma reclamação de que tinha muita coisa que precisava ser consertada, muita coisa que precisava ser ajustada. Esse é o pano de fundo do povo. Mas sabe o que mais me agrada no nosso Senhor? Sabe o que mais me deixa feliz na prestação do culto a Deus, de poder estar debaixo da potente mão desse Deus? É que mesmo em momentos assim, Ele ainda providencia para o homem uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, uma palavra de vida. Versículo 2 é essa palavra. Ele começa aí dizendo assim: porque a minha mão fez todas as coisas. Tudo que tem foi eu que fiz. O que o homem pode fazer para mim? Que casa que ele pode construir para mim? Que lugar que ele pode me oferecer como descanso? No entanto, eu vou olhar a partir de agora, né, para o pobre, o abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Aquele que treme diante da minha palavra. Aqui é uma
tem uma profundidade muito grande, porque é Deus dizendo que toda a segurança que o homem tem não serve, dizendo que tudo aquilo que ele tem como bens não serve, porque a atenção dele está voltada para aquele que não tem, a atenção dele está voltada para aquele que necessita. Parece uma coisa que Jesus Cristo disse, lembra que nosso Senhor disse: eu vim para os cansados, eu vim para os doentes e não para os que são sãos, e vim para os pobres de espírito, lá, né, nas suas bem-aventuranças. É o mesmo texto, é uma reprodução desse texto aqui, lá Mateus capítulo 7. É Jesus, Deus nos ensinando e nos dando um alerta de que Ele mais precisa, Ele nos dá uma atenção maior diante das nossas necessidades do que diante das nossas não necessidades. Deixa eu ver se eu fui claro para você na minha reflexão de agora. É assim, é como se, trocado em miúdos, Ele estivesse dizendo assim: eu prefiro que você, com a terra te dando o pão de cada dia, com os teus celeiros abastados, com as tuas contas todas pagas, com a sua segurança toda enraizada, toda firme, mas eu prefiro que diante de mim você trema. Eu prefiro que diante de mim você não seja nada disso. Eu prefiro que diante de mim você não tenha esses sentimentos e nem esses pensamentos, porque só assim eu consigo impor dentro de você a minha vontade, e só assim eu consigo te usar para fazer a minha vontade nesse mundo. Era isso que Deus estava tentando dizer para o povo. Eu vou dar atenção para o pobre de espírito, o abatido de espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você, e queria que você gravasse isso no seu coração, porque uma das grandes dificuldades que o povo estava enfrentando era a bonança em todas as áreas. Eu sempre defendi na minha vida cristã, e eu faço isso diante de Deus, quando eu estou passando por grande necessidade, grandes aflições, eu busco ao Senhor. Mas quando eu tenho muitos momentos também de bonança, quando tudo parece que dá certo, quando tudo que eu toco funciona perfeitamente bem, quando tudo que as minhas mãos tocam fica bom, eu também desconfio e começo a orar ao Senhor. Mas isso não é medo, isso não é nada além do que a sensação de que se eu não fizer isso, eu vou me esquecer de Deus. Meus amigos, irmãos e irmãs, como nós temos a facilidade de nos esquecermos de Deus nesses extremos, né? Diante do caos, diante das dificuldades, nós nos esquecemos de Deus. Diante das bonanças também, nós nos esquecemos de Deus. Isso é um problema muito sério na nossa geração. Não é só na sua casa, é na casa de todo mundo, não é só na sua vida. Todo mundo, todo cristão tem essa dificuldade, principalmente em nosso contexto brasileiro, tem essa dificuldade. E a palavra de Deus agora, o que ela nos adverte e nos desafia, é para nós nos esquecermos que mesmo sendo coisas ruins ou sendo coisas muito boas, nós precisamos nos lembrar de Deus. Precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração focado nele e tremermos diante da sua palavra. Tremer. Esta palavra aqui, ela precisa ter o nosso respeito. O que ela diz precisa ter o nosso respeito. Tremer diante da minha palavra. Naquele contexto lá, era a palavra do profeta Isaías. Era a palavra do profeta Isaías. Ele era a representação de Deus em voz, naquele momento falando e conclamando o povo de que eles precisavam ouvir a voz de Deus. Aí, ele caminha um pouco mais à frente para fazer outro questionamento, né? No próprio verso 3, ele começa a descrever os sacrifícios que os homens oferecem, né? E aquele que oferece uma oblação é como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso como aquele que bendiz a um ídolo. Quero dizer para você uma coisa, preste bem atenção aqui, porque isso é fundamental para a compreensão da profecia e do que Deus está nos falando. Olha, o que Deus está nos dizendo? Ele está comparando
o crente ritualístico, o ser humano ritualístico. É aquele ritual, como se nós fizéssemos dentro do automático, sem a consciência e sem a mente de que estamos fazendo para o Senhor. Estamos fazendo para o Senhor. Esse é um foco que eu queria que você voltasse para a palavra de Deus, para você não perder. É porque ele vai chamar no versículo 4 de ilusões. Ele vai dizer que isso é ilusão, e parece que ele está falando dos nossos dias, porque ele vai dizer que isso vai se voltar contra nós com medo, com temor. É como nós estamos vivendo hoje. Nós prestamos o culto ao Senhor, nós fazemos as nossas devoções, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, mas já percebeu que isso volta como medo para nós, não volta com a segurança de que nós estamos servindo a um Deus gigante? E era essa a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus era de que o povo estava fazendo algumas coisas que eram úteis. Não era naquilo que Deus havia proposto, não era aquilo que ele queria especificamente, mas era uma coisa que o próprio povo havia determinado como sinônimo de adoração. Aí ótimo, eles estavam fazendo. É um pouco parecido como nós também, hoje em dia. Nós fazemos as nossas devoções, fazemos os nossos cultos, só que parece que essa coisa funciona no automático, nós nem nos apercebemos do que estamos fazendo. E ao invés disso servir como glorificação ao Senhor, ao invés disso servir como demonstração do nosso afeto, do nosso amor por Deus, volta para nós com temor. É o verso 4. É o verso 4. E aí ele vai explicar por quê. Ele vai dizer por quê. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem. Quer dizer, aqui teria outra aplicação para a nossa vida. Aqueles que estão cultuando ao Senhor, servindo a Ele, por vezes são rejeitados. Aí ele diz assim, olha, vocês vão ser aborrecidos, vocês precisam ouvir a minha palavra. E que para longe vos lançam por amor do meu nome. Dizem, o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Aqui é uma turma simples, que estava buscando ao Senhor e servindo a Ele, foram afastados. Um dia eu quero poder pregar para você sobre apenas esse grupo de pessoas, e de como eles são reais em nosso meio. De que por servir a Deus com simplicidade, com tranquilidade, com paz, por ter devoção ao Senhor, por obedecer os princípios e os caminhos do Senhor, seguir à risca o que a palavra de Deus ensina, são dispensados por nós. São dispensados. Pode observar, muita gente simples à nossa volta, sequer nós damos ouvido ao que eles falam. Ou quando damos ouvidos, não levamos em conta tudo aquilo que está sendo dito na sua íntegra. Então, e ainda fazemos isso porque achamos que estamos fazendo em nome do Senhor. Aí agora o Senhor está dizendo que eles serão envergonhados e confundidos. Eles terão o preço a ser pago por tudo isso. Então, o que eu estou dizendo para você, que nosso Deus é um Deus grande, que fez tudo. A profecia termina dizendo assim, eu fiz todas as coisas. Quer dizer, vou sistematizar para você. Vou tentar colocar num sistema ordenado aqui, só para você entender o que Deus estava dizendo nesse capítulo aqui, e dentro de toda a profecia, porque isso é um tipo de conclusão. Primeiro, ele está dizendo, eu fiz todas as coisas, tudo. Vocês não podem fazer nada por mim, e vocês sequer podem indicar algum lugar para que eu possa ir. O que o homem pode fazer de casa para mim e onde será o meu descanso. Isso, Deus sistematizando. Vocês que tremem, que são pobres, que têm devoção, que acham que estar diante de mim tem que ser de joelho e com o rosto no pó, é a vocês que eu vou dar ouvido. E não se preocupem com o grupo que fazem de vocês nada, e quando podem os mandam para longe,
e fazem isso em meu nome, esse grupo vai ser confundido. É a sistematização dessa palavra do profeta Isaías para aquele povo, é o que Deus está no seu resumo, no resumo da sua fala, dizendo. Aí eu quero aplicar isso na sua vida. Primeiro, Deus fez todas as coisas. E eu queria mesmo que você gravasse isso. Irmãos e irmãs, este mundo foi feito por Ele. Você não duvida. Você sabe disso. É que às vezes nós nos esquecemos. Ele não gosta que nós tenhamos segurança em qualquer outra coisa, senão nele. A nossa segurança precisa estar nele. A segunda coisa que eu queria que você gravasse é que nós estamos inseridos dentro deste grupo, que Deus está dando ouvido, que Deus está falando. Você precisa colocar isso na sua mente. Portanto, para que você possa fazer isso, você tem que ser um cidadão simples. A pobreza dentro desse contexto é sinônimo de simplicidade. Sinônimo de simplicidade. Eram considerados pobres neste período aquele grupo que não tinha exército para lhe proteger, que não tinha dinheiro depositado nas contas, que não tinha celeiro abastado, que dependia para comer de outras situações e de outros povos. Eram considerados pobres. É um pouco parecido com o que é hoje também. É nesse grupo que nós estamos inseridos. Você sabe disso. Eu sei também, mas vez por outra, nós nos esquecemos. E aqui temos que trazer de volta aos nossos pensamentos essa ideia de que Deus, Ele fez todas as coisas e que Ele gosta é de nós. É de nós. Você corre o risco de ser dispensado. O profeta Isaías está nos dizendo agora que Deus não está distante de nós, não nos esqueceu. Ele cuida de nós, nos protege, nos livra de todo mal, porque estamos em um grupo em que Ele gosta de estar perto e de cuidar. Nós estamos sob os cuidados de Deus. Eu e você estamos sob os cuidados do nosso Deus. Outra coisa que eu queria dizer para você como conclusão aqui da minha reflexão nessa noite. Deus imprime uma profecia muito ruim sobre as nações, sobre os povos. Mas mesmo assim a palavra de segurança, a palavra de bênção dele para a nossa vida estava totalmente inserido. Porque ele é o Deus que não nos deixa só, que não nos abandona. É o Deus que, vez por outra, tem que descer à terra e dizer ao homem que não adianta que ele faça nada, porque no fundo, nós dependemos é dele. Haja visto o que estamos enfrentando nesta nossa geração, nesta época. Situações econômicas ruins no mundo todo, pandemias, de tudo quanto é sorte de gripes, de tudo quanto é sorte de febres e virose que se espalham o mundo afora, e agora essa que nós estamos vivendo, coronavírus que assola o mundo todo, deixa todo mundo no chinelo. Se você me perdoar o trocadilho e tentar compreender o que eu estou dizendo, no fundo, todos não sabem o que fazer. Dependem de uma inspiração que precisa vir do alto céu. Tem aqueles que não estão buscando, estão pesquisando nos laboratórios, fazendo teste, um atrás do outro. Tem aqueles que estão pesquisando, fazendo teste, um atrás do outro e dizendo, Senhor, me inspira, mostra, apresenta, traz aqui uma revelação para que eu possa enxergar a cura para todas essas coisas, solução para todos esses problemas que assolam a nossa humanidade e assolam o nosso povo. Por quê? No final das contas desta vida, eu e você dependemos única e exclusivamente do nosso Deus, porque nós somos do grupo dos que tremem diante da palavra dele. Amém? Queria, nessa hora, te chamar a atenção aqui para a palavra de Deus e pedir para você fechar os seus olhos, né, nesse momento que eu quero orar contigo. Quero colocar a sua vida diante do Senhor, né? A palavra de conforto Deus traz para cada um de nós.
Palavra de satisfação e de alegria Ele tem sempre a dizer para mim e a dizer para você também na sua casa. Querido Deus, eu reconheço que Tu fez todas as coisas. Li muitos textos, ó Deus, nessas últimas 2 semanas, que apresentam a Tua grande obra e os Teus feitos e as Tuas muitas maravilhas sobre este mundo. Abençoa aí meu irmão, minha irmã, meu amigo, cuida da vida dele, cuida da casa dele, cuida da saúde dele. Quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão enfermos, não posso esquecer dos meus irmãos, e Te pedir que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um, sobre a saúde deles. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que de todas as formas quer nos abençoar, de todas as formas quer nos ajudar. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Ajuda a casa do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe, te dê a paz. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti derrame toda sorte de bênção e de saúde nesses tempos, em nome de Jesus. Amém. Amém.